Mais um episódio aqui especial, Carreira e Negócio. E hoje eu trouxe aqui Diego do Vale. Diego, muito bom estar com você aqui. O Diego é uma pessoa assim para falar de carreira. Olha só, o Diego começou vendendo laranja na feira. Aí conseguiu ir para o Exército, começou a fazer a carreira no Exército, depois resolveu empreender, montou uma empresa de contabilidade, comprou uma hamburgueria na esquina e depois chegou uma hora e transformou essa empresa dele de contabilidade numa mentoria de negócio para executivos, né? Então, Diego, obrigado por estar com você aqui. É minha, Jaljão. Eu queria trabalhar um pouco assim essa questão da mentalidade, né? Tem muita gente que está numa carreira sólida, né? E se esforçou para entrar naquela carreira e quando você está lá você percebe que não faz tanto sentido, né? Como é que foi para você, né? Então eu entendi que toda a tua jornada para ir para o Exército era em busca também de solidez, equilíbrio, estabilidade. Como é que foi esse processo, cara? Muito bom estar aqui no Carreiras e Negócios. Esse podcast que, na verdade, o que é entregue aqui transforma vidas, né? Não tem como falar de empreendedorismo, de ser executivo, de realizar alguma coisa através ali de um conhecimento, se não falar de mentalidade antes. A minha jornada empreendedora começou muito novo, 7 anos de idade, como você bem disse. Vendi na feira muitas coisas, morei no interior, já tive uma granja onde eu quebrei, senti o que era quebrar, mas eu não sabia nem o que era empresa, nem o que era CNPJ, porque eu não tinha um referencial. Eu não tinha referencial nenhum de empresário. O meu referencial era as pessoas que trabalhavam na roça, a minha mãe professora de um município e professora da zona rural, o meu avô lavrador, eu não tinha referencial. O Exército, para mim, ele veio através do meu primeiro emprego, quando eu virei garçom. Certo dia eu vi um cara jantando com a mãe dele, aquele cara bem vestido, estava sorrindo, e eu, sendo garçom, já tinha saído da roça, da zona rural, e falei com o pizzaiolo, um dia eu quero proporcionar para minha mãe exatamente o que esse cara está proporcionando para a família dele. E o pizzaiolo falou, ele é meu irmão. Eu falei, caramba, o que ele faz? Ele serve o Exército, e eu lembrei que eu sempre via as propagandas do Exército na Globo, e eu sempre tive vontade, mas por não ter referencial, olha a importância do referencial, né? Que tem tudo a ver com mentalidade. Eu não tinha me esforçado para isso, para estudar, enfim, nada. E esse cara, no final do expediente, ele me falou no detalhinho tudo o que tinha que fazer, que eu perguntei o como, e eu anotei e fui para Brasília, sozinho, sem família, morei muito tempo no quartel, e aí começou a minha carreira. Mas eu sempre fui empreendedor. Eu tentei empreender no Exército e eu quase fui preso, porque eu percebi que muita gente chegava lá com fome, e eu falei, cara, dá para vender alguma coisa aqui. E nessa época eu não morava mais no quartel, eu já morava fora. Então eu comprava alguns salgados lá e vendia lá. Por que eu estou contextualizando isso aqui? Porque muitas vezes a gente não tem um referencial e tem que avançar, cara, de alguma forma. E eu pegava pequenas sementes que as pessoas iam soltando e falava, caramba, esse aqui é um caminho, esse é um destino. A contabilidade veio para mim, porque eu tinha um chefe capitão que tinha formado em contabilidade e ele me disse que contabilidade era muito bom para concurso. E o ambiente que eu vivia era um ambiente de concursados. Então você estudou contabilidade para entrar em concurso? Para fazer concurso. Inclusive, no meu primeiro dia de aula, eu tinha uma professora chamada Elenita Rodrigues, que inclusive é uma ex-Big Brother, e ela falou assim, sabe aquele primeiro dia de aula, Jorge? Levanta a mão e se apresenta. O que você quer ser da vida depois da faculdade? Eu levantei a mão e disse assim, eu quero estudar para a Polícia Federal e se tudo der errado, eu vou abrir meu escritório de contabilidade. E aí tudo deu errado, né? Em tese, né? Deus, ele programa ali algumas coisas que a gente não entende no momento. E foi seguindo, fiz a contabilidade, abri o meu negócio, fiz vários cartões, comprei um terno. E nesse dia que eu comprei o terno, eu visitei 100 empresas entregando o cartão para vender. Sabe para quantas empresas eu vendi a contabilidade? 0. Ninguém quis comprar de mim. E eu voltei para casa e falei, cara, não tô entendendo o que aconteceu. E aí, do nada, em uma conversa cortando o cabelo, o cara que estava cortando meu cabelo quis me contratar. Eu peguei esse cliente e falei, eu tinha tempo, só tinha ele. Eu falei, cara, deixa eu ficar na sua empresa para eu entender como que funciona aqui para eu poder te ajudar em outras demandas. E ele, claro, um detalhe importante, quando eu saí da faculdade, eu consegui um trabalho na controladoria, que foi meu único trabalho de carteira assinada. Fiquei 1 ano junto com o Sebrae
construindo uma controladoria do zero. E um ano é muito tempo, você sabe. E os indicadores fizeram parte da minha vida. Ou seja, eu entrei nesse salão de beleza, barbearia, entendendo de indicador, e eu comecei a colocar a mentalidade de indicador nesse empresário. E o que aconteceu? Ele performou tão bem, que a empresa dele dobrou de faturamento com o meu acompanhamento de 3 meses, e aí virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, caramba, o empresário precisa disso. E a partir dele, todos os meus clientes, todos, absolutamente todos, eu não entregava só contabilidade. Eu entregava contabilidade, estratégia, mentalidade, e assim surgiu, e assim foi indo naturalmente. Me especializei em tributário, me especializei em auditoria, fiz muita auditoria, me especializei em contabilidade. Warren Buffett diz, né, que a contabilidade é a linguagem dos negócios, e é um fato. E as coisas foram acontecendo até que um dia eu percebi que eu estava gerando muito mais valor para o empresário através de todo o conhecimento que eu havia investido em cursos, livros, imersões, mentorias, do que com a própria contabilidade. E isso passou a não fazer mais sentido para mim. Eu pegava meu carro para ir para o escritório e eu chegava no escritório sem sentido. Sem sentido. E toda essa falta de sentido de todos os negócios que eu já tive, né? Tive consultoria não. Uma empresa técnica para consultórios odontológicos para arrumar aquelas maquininhas, né? Para colocar o estofado certinho. Eu já tive uma empresa disso aí, já empreendi pra caramba. Só que a contabilidade não fazia mais sentido. Eu falei, cara, não faz mais sentido a contabilidade, eu preciso dar um norte na minha vida. E quando eu fui dar esse norte, eu fui condecorado lá em Brasília como um dos melhores contadores de Brasília. E aí você foi para a consultoria? Não, eu fiz consultoria durante esse ano todo. A contabilidade, em paralelo à contabilidade, eu fazia consultoria. Consultoria financeira, consultoria estratégica. Fiz uma auditoria aqui de estoque em São Paulo, em uma grande empresa aqui de São Paulo, que foi aí que eu vim para São Paulo. Tive um choque, né? Porque Brasília é diferente, Jorge. O empresário de Brasília, ele quer crescer todo organizado. O empresário de São Paulo, ele cresce e depois ele organiza. Então, só para entender um pouco do teu modelo mental, né? E eu vou pegar 2 momentos aí, você me corrige. Claro. Você falou, você estava no Exército e aí resolve ir para concurso, né? Não passo. Empreender e tudo mais. Então, você já estava começando a empreender quando você resolve fazer essa mudança. E aqui com a contabilidade, você percebe, você está fazendo contabilidade, consultoria, e aí você percebe, bom, eu tenho que focar em consultoria, né? Então, as suas transições foram sempre apoiadas em testar primeiro para onde você está indo, para depois você focar, né? Boa, exatamente. Excelente percepção. Eu sempre testei antes de avançar. Por exemplo, testei consultoria, avancei para consultoria. Então, eu não investia mais tanto na contabilidade. Apesar de ter feito MBAs, especializações, eu investi bastante lá. Só que eu pensei, falei, cara, isso aqui não está dando tanto resultado assim. Eu descobri esse mundo, né, desse empreendedorismo moderno. Você que é um grande empresário, há muito tempo conhece o mercado. O mercado ele vai se mostrando para a gente conforme a gente vai avançando. E a gente vai vendo outras celeumas, outras facetas que fazem mais sentido. E essas 2 transformações que você está falando, né? Então você passou, né, de uma carreira estável, né, que você sabe exatamente quando você vai ser promovido, se não tiver nenhuma surpresa, né? Para uma carreira onde você mesmo falou, olha, eu entreguei 10, eu bati na porta de 100 pessoas e ninguém quis, né? E depois você falou, olha, eu tenho um negócio que é tradicional de contabilidade e eu vou para a consultoria que é muito mais incerto, né? Essa mudança, né, do certo para o duvidoso, que medo, quais foram os medos que você teve e como é que você venceu esses medos? Eu testei antes. Eu usei, se tiver algum cliente, meu ex-cliente me ouvindo aqui, eu usei todos os meus clientes como cobaias, no bom sentido, porque eu entregava valor para eles. Então, eu entregava a contabilidade, e quem estiver assistindo aqui, o Carreiras e Negócio, do nosso amigo Jorge, comenta aqui se você já foi meu cliente, você vai lembrar. No mundo da startup a gente chama de MVP, né? MVP, a cobaia MVP. Eu sempre testei com os clientes que eram empresários, ou seja, eu fazia uma imersão para aprender estratégia, começava a ler sobre Peter Drucker, o que esses caras fizeram, enfim, comecei a aprender estratégia para negócio. Eu falei, cara, isso aqui funciona. E eu comecei a entregar isso de forma gratuita para os meus clientes durante um ano inteiro.
E eu vi empresas dobrarem, triplicarem de tamanho, eu entregando algo gratuito. E o que acontece no mundo da contabilidade, os contadores vão entender o que eu estou falando, que tudo que você faz pro cliente, ele acha que faz parte daquele pacote que ele contratou. Aí no outro ano eu falei, cara, isso aqui funciona. É isso. Vou aumentar meu ticket agora, porque a partir do ano que vem eu vou cobrar pela consultoria financeira e a estratégica. Sabe o que aconteceu? Os caras acharam que você estava... Um monte de cliente. Eu perdi um monte de cliente, cara. Eu perdi um monte de clientes nessa época e eu não entendia por quê. Eu falei, caramba, eu tô cobrando muito barato. Cobrava, sei lá, R$100 a mais por mês, dividido em 12 meses, vai dar, sei lá, R$1.200, né? Para ter uma consultoria de 3 em 3 meses, a gente parar e olhar a estratégia do negócio. Para você, quão importante é olhar a estratégia do negócio para o pequeno empresário, que nunca faz isso? Pode ser a divisão aí entre crescer e quebrar, né? Entre crescer e quebrar, exatamente. Então a gente parava para olhar a estratégia do negócio e o cara falou, uau, surreal isso aqui, eu não tinha visto dessa forma. Porque é o jogo por trás do jogo, é ponto cego. Na operação ninguém vê ponto cego. E às vezes um detalhe, na verdade às vezes não, né? O detalhe que faz a diferença. E quando eu passei a cobrar, esse monte de empresário saiu. Eu falei, beleza, ok, o que eu vou fazer? Ah, legal, vou me posicionar. Aí eu saí de uma empresa de contabilidade que cobrava barato e me posicionei como uma empresa de contabilidade que cobrava mais caro. Já que estava todo mundo saindo, eu falei, olha gente, eu entrego um pouco a mais e a partir de hoje eu vou cobrar mais caro. E nessa balança de quem saiu e quem entrou, mas quem ficou com um ticket muito maior, empatou. Eu fiquei com o mesmo faturamento. Menos cliente. E menos clientes e menos trabalho. Falei, uau, é isso. Agora eu vou investir no que eu preciso. E peguei a minha operação toda, deleguei a minha operação para os meus funcionários, comecei a treinar meu time, treinava meu time mês a mês, treinando ali, acompanhando de perto, tem que falar assim com o cliente, é assim que responde a mensagem, é assim que manda o e-mail. Comecei a treinar o time para construir a empresa para mim, enquanto eu estava investindo em quê? Aprender melhor a me comunicar, a palestrar, a estudar mais sobre o motivo com o qual tanta empresa quebra no Brasil, quais são os gaps do empresário. E aí que a mentoria foi acontecendo. A mentoria nasceu assim. Aí foi indo. Trouxe clientes para fazer mentorias gratuitas para eles. Mas, cara, vou fazer uma mentoria e eu não vou cobrar de algumas pessoas. Se você tiver interesse e você for aplicar o que eu vou te ensinar, eu vou fazer uma mentoria gratuita. Até falei com a Zora, quando a Zora foi lá no podcast, eu falei, Zora, cometi esse erro, que para ela é um erro. Fazer mentoria gratuita. Mas para mim, cara, foi um teste. Eu precisava de pessoas para validar o meu método. Entendi. Então, eu apliquei o meu método de mentoria de fato, separado com clientes da contabilidade, e teve gente que triplicou ou multiplicou por 5 o tamanho da empresa. Pequenos negócios, que é o que eu atendo, né? Empresas ali com faturamento acima de R$50 mil. E para quem tem esse tamanho de negócio, né? Quais são as dores desses? As dores. E só fechando, você falou qual foi o meu principal receio, meu principal medo, né? Contextualizei e não fechei. E a gente vai ouvir os podcasts e a gente fala, cara, não vai fechar o negócio? Qual foi o meu principal medo? Foi a mesma dor do empresário, que é o que você perguntou agora. Eu não sentia segurança em tudo que eu já sabia. Nessa época eu já tinha investido mais ou menos uns R$300 mil só em conhecimento, só em ambiente. Eu via os meus amigos viajando para fora, para a Europa, fora do Brasil, trocando de carro, e eu no meu palhozinho fazendo as mesmas coisas, só que investindo em mim, 100% em mim. Porque sempre parecia que faltava algo, até que eu descobri que era insegurança. Eu tinha muito conhecimento, eu entregava muito resultado, mas eu tinha insegurança de abrir isso para o mercado. Existia muita segurança em mim entregar para quem me conhecia, mas para fora não. E como é que você resolveu essa equação? Como que eu resolvi? Autoconhecimento. Eu tinha muitos traumas de infância, muitas coisas que eu não havia resolvido. E uma vez, eu já fui professor também. Certa vez uma aluna disse que sonhou comigo e tinha um recado de Deus para mim. E eu não tinha tempo, ia aplicar um teste para a turma. E ela falou, não, de manhã, preciso falar com você antes de ir para a aula. Eu avisei para a turma que ia chegar atrasado. E ela falou, olha, Deus falou que você está carregando uma mochilinha muito pequena, só que é muito pesada, há muito tempo e você tem que resolver isso. Eu falei, caramba, é isso. Eu fui resolver os BOs da vida. Aí voltei, fui falar com o pai, com família e tal, me desprender que eu tinha síndrome do super-herói. Eu queria salvar todo mundo, mas não me salvava.
E eu resolvi essa insegurança me conhecendo e reconhecendo tudo que eu já tinha feito até ali. Eu reconheci quem eu era de verdade. O que eu tinha construído, que eu trabalhei desde muito novo e que sim, a diferença dos nossos mentores e de mim para você e de qualquer outra pessoa no mundo é zero. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que o Flávio, ele desenvolveu a habilidade de ter sabedoria naquilo que ele investiu energia e ele teve coragem de avançar. Eu acredito que qualquer brasileiro consiga, através de um pequeno negócio, transformar esse negócio em um negócio milionário. Ele só precisa o quê? Estar com pessoas certas, tomar decisões certas. E eu comecei a me autoconhecer e sair de todo um ambiente podre que eu vivia e começar a viver em ambientes aqui. Te conhecer pessoas maiores, conhecer pessoas melhores. E esse novo ambiente, ele começou a me puxar para cima. Porque o assunto não era mais o final de semana, o próximo carro, a vestimenta, não. O assunto era negócio, era crescimento. E eu saí disso e eu ensino isso hoje para a galera também. Então, sim, resumindo, né? Então, você já tinha investido muito em conhecimento, então não era falta de conhecimento. Não era falta. Você já atuava com algumas pessoas que você tinha confiança e te conheciam, e você sentia vontade, mas você tinha algum bloqueio interno que te impedia de deslanchar e crescer, né? Exatamente. E aí você está falando para mim que foi muito mais a ambiência e o autoconhecimento que desbloqueou e fez você escalar e explodir na parte de consultoria, né? Ambiência, autoconhecimento e Adriele. Adriele é minha mulher. Quando ela entrou na minha vida, ela percebeu tudo isso. Ela percebeu, ela notou alguns bloqueios que eu tinha e ela começou a trabalhar. Então, quando eu estava desistindo daquilo que eu estava fazendo, porque é doloroso, né? Ela falava, não, você vai fazer. Você vai fazer isso aí porque você precisa começar a ensinar para mais gente aquilo que você ensina. Aqui na íntegra, ensina para mais pessoas. E aí o que eu trabalho? Eu trabalho a mentalidade do empresário para ele ter autoconfiança em tudo aquilo que ele construiu. Porque se o pequeno empresário ele já tem uma empresa, ele tem funcionário, ele já tem cliente, o que está faltando para esse cara crescer então? Se ele já tem tudo que todos esses empresários aqui têm. Mentalidade? Ele precisa ter mentalidade de empresário. Só que ele só vai ter mentalidade de empresário depois que ele tiver clareza do que é ser empresário, das áreas que possuem dentro da empresa, dos departamentos, né? Porque toda empresa tem departamento, mesmo com um único empresário. Tem um departamento financeiro, de marketing, pessoas, gestão. Ele precisa entender isso e depois que ele tem clareza, ele olha para ele e fala, cara, eu não preciso aprender tanta coisa assim, eu só preciso aplicar aquilo que eu já sei. Aplicar com método. E no teu processo de aquisição de novos empresários para entrar na mentoria e tudo mais, como é que você aborda, né? Você falou que tem muito do autoconhecimento, mas às vezes você abordar com autoconhecimento, que é o que a pessoa precisa, não tem tanto resultado, né? Como é que você faz? Eu entrego ferramentas de gestão para o empresário. Ferramentas de gestão. Ferramentas de modelo de negócio, de vendas, de liderança. Eu entrego muita ferramenta de negócio. A mentalidade é uma das ferramentas nesse processo de mentoria. Então, eu não vendo a mentalidade. Eu uso no processo de venda algumas perguntas, e quem já passou pelo processo de venda meu sabe, algumas perguntas para gerar consciência daquilo que ele precisa, não o que ele está querendo. O que o empresário está querendo? Fazer o próximo curso, tá na próxima imersão. Sai um monte de coisa, quer fazer tudo. Só, cara, ele já tem 10 anos fazendo tudo isso e ele não aplicou nada. Se o cara ler um livro, dependendo do livro, qual livro? O seu livro. Como Nasce uma Startup. Se você ler o livro do Jorge, Como Nasce uma Startup, ler de fato, anotar os seus principais insights e aplicar 100% o que está no livro, já vai mudar 100% da sua empresa. Mas o que as pessoas fazem, Jorge? Eu estou sempre atrás do próximo conhecimento. Eu estou sempre atrás da próxima experiência. Só que isso aí é uma fuga da ação. Você vê pessoas querendo aprender muito, elas estão fugindo de agir com aquilo que elas sabem. Você concorda? Eu quero sempre aprender mais. Cara, calma aí, pequeno gafanhoto. E o que você já aplicou com tudo que você aprendeu? As pessoas não aplicam, cara. Então, eu entendi aqui que, assim, o principal ponto aqui é colocar em prática, e você às vezes não coloca em prática por falta de, por algum bloqueio, por algum filtro que você tem que rever, né? E alguma crença limitante, o que for. E no teu processo, você entra com as ferramentas, você está comprando essas ferramentas e no final o que vai desbloquear é a parte de mentalidade. Né? A mentalidade vai desbloqueando as chavinhas. Por exemplo,
Eu tenho mentorados que já... Porque assim, eu vendi a minha empresa de contabilidade. Não fazia mais sentido. Eu vou entregar 100% agora todo esse meu conhecimento. Eu atendi 1.000 empresários pessoalmente, assim, igual a gente está sentado aqui nesse podcast maravilhoso. E a gente aprende muito com frequência, né? Problemas e tal, e resolve o problema. E o que eu fiz? Eu vou ensinar para esses caras. Então a mentalidade vai destravando. Eu tenho um empresário lá que ele aplica tudo que eu falo. Alguns, na verdade. E eles têm resultado. Mesmo sem a mentalidade de empresário ainda, que é a transformação, ele aplica aquilo. E ele tem muito resultado. Aí tem outros empresários que não aplicam. E não vai ter resultado. Não faz sentido. A gente está aqui, né? Os nossos mentores aqui, né? De olho ali. O Flávio está olhando para mim aqui. Flávio Augusto, Joel J, o Caio Carneiro. Estamos aqui gravando nesse estúdio do Class Club, que é um grupo de mentores. O que a gente está fazendo aqui? Aprendendo com os melhores. Mas se no dia de amanhã, no final do dia, a gente não aplicar nada que a gente anotou, que a gente fez ali o nosso hot seat, o que adianta? Perfeito. Tá? Cara, uma pena, assim, que essa é uma edição especial, né? A gente especial. Tem um tempo limitado aqui, né? Então, eu queria só fechar aqui com uma última pergunta para você, né? Claro. Se alguém chegasse para você e falasse o seguinte, cara, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós. Uau. Então, a primeira coisa, se é uma boa ou uma má notícia, e o que você está fazendo nessa direção, né? Eu sou muito do legado, sabe? Eu quero deixar um legado. Eu não quero ter só uma passagem aqui. Eu quero que meu nome fique aqui, que os meus netos, os meus filhos e todo mundo continue falando daquilo que eu preguei, mas não só falando, executando, que tem um poder muito forte na ação. Se eu soubesse que eu fosse viver mais 100, mais 50 anos, o que eu faria hoje? Ou o que eu continuaria a fazer? O que você faria? Ou o que você está fazendo hoje nessa? O que você vai fazer, começar a fazer amanhã? Eu estou trabalhando muito o desapego de tudo que eu aprendi. Eu trabalharia mais o desapego de tudo que eu sei até aqui para que eu tenha replicadores daquilo que eu estou fazendo. Eu já sou muito desapegado, mas eu quero desapegar mais. Porque às vezes alguém não me cita e eu falo, cara, quem não cita jamais será citado. Mas eu não quero isso, não precisa me citar. A gente, bem aberto aqui, não precisa me citar. Aplica aquilo que está aprendendo comigo, ensina para outras pessoas, passa a mensagem, porque a gente só pode mudar o nosso país, que a gente reclama tanto, através das nossas empresas. Não é através de escola, não é através de político, não é através de ninguém. Dentro da minha empresa, quem manda sou eu. E lá dentro eu consigo transformar as pessoas. E se eu consigo replicadores para fazer isso dentro das empresas dele, a gente move uma nação, cara, um exército, fazendo exatamente isso. Transformando as pessoas dentro dos nossos negócios, porque nessas 4 linhas aí quem manda somos nós, na nossa empresa. Eu acho que seria isso. Em resumo, deixar um legado. Deixar um legado. Muito bom, muito bom. Quem tiver te encontrar, as redes sociais... Diego do Vale, você coloca lá, @Diego do Vale, TikTok, e no YouTube a gente está lá como Fala Que Eu Te Lucro. Inclusive tive a honra de entrevistar o Jorge lá em nossa primeira temporada da Jornada do Sucesso. E tá tudo Diego do Vale. Vocês me encontram lá e vai ser uma honra. Quem assistiu aqui, compartilha esse episódio para mais pessoas, porque o conhecimento ele só serve quando é compartilhado. Curta aí o canal do Jorge, se inscreve, coloca a sineta. E tem muito conteúdo bom aqui, viu, Jorge? Esse seu podcast, e quem assistir tudo que já está lá, não tem mais volta. Vai crescer a empresa, vai crescer a vida, a carreira e os negócios. Sensacional, cara. Muito obrigado. Obrigado, viu? Gente, acompanha a gente aqui no canal, segue a gente, avalia e passa para quem tá querendo empreender, está na dúvida, quer mudar de status, sair de uma vida corporativa, ir para o empreendedorismo. Está aqui a dica, está aqui o modelo de negócio e tem assim vários ensinamentos, né? Tem podcast e tudo mais. Sensacional, cara. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, gente, pela paciência em assistir a gente. Tamo junto.